Bom, pessoal, para encerrarmos então, a classificação agora que nós iremos analisar é quanto ao tempo do crime. Percebam que essa classificação ela é muito importante, principalmente por um outro ponto da matéria que nós já analisamos, que é a questão da aplicação da lei penal no tempo. Ou seja, nós temos que saber quando que o crime foi praticado para saber qual é a lei penal vigente no momento e a partir daí definir qual é a lei que nós iremos aplicar ao caso concreto. Por esse motivo, então, as espécies de crime que podem ser classificadas a partir do tempo da ação vão se dividir basicamente no seguinte grupo. O primeiro grupo são os chamados crimes instantâneos. São aqueles crimes que estarão sendo considerados praticados no momento exato que a pessoa praticar a conduta descrita no tipo. Ou seja, esse caso é o caso mais fácil de ser identificado no momento da prática do crime e, portanto, a definição da lei penal vigente no momento da prática do ato. Então, vejam, crimes instantâneos, eles também são, pela facilidade, pela recorrência, pela simplicidade, a maior parte dos crimes. Ou seja, nós não vamos ter problema nenhum em definir quando que este crime foi praticado e que momento ele vai ser dito praticado. Porque é muito fácil identificar qual é o momento da ação praticada descrita no tipo. Nesses casos envolvendo os crimes instantâneos, nós ainda podemos ter uma outra subclassificação, que são os chamados crimes instantâneos de efeitos permanentes, que são aqueles crimes que, uma vez praticada a ação, produzem efeitos que têm uma permanência duradoura, como o próprio nome diz. Vejo que é importante nós identificarmos que esse tipo de crime dito instantâneo de efeitos permanentes não se confunde com a outra classificação que nós também já vimos, que são os chamados crimes ditos permanentes. Vejam, um crime pode ser instantâneo, mas os seus efeitos serem permanentes. Agora, o crime permanente, a execução do delito é que é permanente. Ou seja, enquanto eu estiver praticando a conduta, os efeitos dessa conduta estarão sendo praticados, estarão sendo realizados, perdão. E por esse motivo, o crime permanente se diz praticado no momento da cessação da permanência. E é por isso que nós temos aquela súmula 711 do STF que diz que nos crimes continuados ou permanentes, cessada a participação, é possível aplicar a lei penal mais grave, porque é nesta etapa, neste momento que nós iremos aferir qual é a lei vigente, no momento, portanto, da cessação da permanência, que, ainda que mais grave, poderá ser aplicada à totalidade desse crime dito permanente. Volto a dizer, no crime instantâneo, a ação é praticada e os efeitos é que são permanentes. No crime permanente, a mesma ação é que dá continuidade à permanência dos efeitos que impõem a aplicação da pena. Um exemplo muito claro e importante aqui está relacionado ao crime de adulteração e recebimento de benefícios previdenciários de forma indevida. Porque vejam, o servidor público que insere informação falsa do correntista, do beneficiário, ele pratica o crime no momento em que ele faz essa inclusão dos dados falsos. Ou seja, se ele no dia 11 de maio inseriu os dados falsos, é esta a data do crime, ainda que o crime tenha efeitos permanentes. Por sua vez, o beneficiário que foi beneficiado indevidamente com essa inclusão de dados falsos, ele estará praticando, portanto, o crime permanente de permanentemente, todos os meses, receber este auxílio que é indevido. Ou seja, no momento em que cessar a permanência, no momento em que se tomar conhecimento da prática do delito por meio da investigação, é que se considerará praticado o crime e se verificará qual é a lei penal vigente no momento da cessação da permanência. Isso, pessoal, é muito importante, então. Crimes instantâneos de efeitos permanentes e crimes permanentes. Além disso, pessoal, nós temos também os chamados ditos crimes habituais. Esses crimes, pessoal, eles são crimes muito raros de ocorrerem. Eu diria, a nossa legislação de 1940, ela trazia muito mais presente esses crimes, que hoje são crimes absolutamente insignificantes, de uma baixa incidência e de uma baixa atenção por parte da polícia, do judiciário e mesmo da advocacia, mas que estão presentes nos livros e que é necessário nós estudarmos. Os crimes habituais, eles são crimes que estão associados ao quê?
condutas que isoladamente não são criminosas, mas apenas a conjugação de várias ações durante um determinado período de tempo que levem a entender a ideia de uma recorrência e uma habitualidade naquele comportamento é que tornam aquela conduta criminosa. O exemplo mais comum de aparecer nos manuais é o chamado crime de manutenção de casa de prostituição. Ou seja, ter uma casa de prostituição aberta numa data determinada não é considerado crime. Agora, é considerado crime a manutenção, que demanda o quê? Atos recorrentes de gestão. Por exemplo, comprar mantimentos para o estabelecimento, pagar aluguel, pagar impostos, pagar luz, enfim, fazer publicidade, tudo isso estaria associado à conduta de manutenção. Só que vejam, são crimes que não têm uma atenção, que não têm uma preocupação por parte das agências de controle e fiscalização, e por esse motivo são crimes que acabam não entrando muito no nosso cotidiano forense, mas estão presentes nos livros. Vejam, o crime habitual ele não se confunde com o crime permanente, porque no crime permanente a conduta em si já é criminosa e enquanto ela for mantida, o crime estará sendo praticado. No crime habitual, a conduta em si não é criminosa. Ela só se torna criminosa no momento que nós temos um contexto de repetição e habitualidade do cometimento dessa conduta. Outro exemplo, para não ficar apenas na manutenção de casos de prostituição, é o crime de curandeirismo, onde a pessoa, por meio de palavras e gestos, ministra recorrentemente medicamentos ou tratamentos a determinadas pessoas. Vejam, são crimes que eu volto a dizer, não têm uma importância prática muito grande, mas eles aparecem nas classificações, principalmente quando nós estivermos falando do tempo da ação. Tá certo, pessoal? Por fim, pessoal, em relação à classificação do crime, nós ainda temos algumas classificações interessantes e importantes quanto à sua estrutura. Ou seja, a estrutura de um crime poderá ser de um crime complexo ou de um crime simples. Complexo por quê? Determinados crimes, na sua estrutura, trazem a proteção de mais de um bem jurídico. Isso quer dizer o quê? Nós temos determinadas infrações penais que protegem dois ou mais bens jurídicos. Por exemplo, no crime de roubo, nós temos a proteção do patrimônio e da integridade física de uma pessoa. Diferentemente, ocorrem os chamados crimes simples, que são os chamados crimes onde nós temos a proteção de um único bem jurídico, que é o caso, por exemplo, do furto, onde nós protegemos apenas o patrimônio, ou no crime de homicídio, onde nós protegemos apenas a vida. Além disso, pessoal, nós podemos ter, quanto à estrutura do crime, os chamados crimes unissubsistentes e plurissubsistentes, pessoal. Crime unissubsistente, é importante que vocês guardem esse nome, porque ele vai aparecer no semestre que vem de vocês, quando vocês estudarem a tentativa. Eles são crimes que não vão admitir a tentativa, porque não é possível fragmentar a conduta em várias etapas. Isso quer dizer o quê? Ou o crime está consumado, ou ele não foi praticado, nem na forma tentada. Exemplo de crime unissubsistente, que não admite a fragmentação. Um crime contra a honra. Ou a pessoa ofende, ou ela não ofende. Se a pessoa faz menção a ofender, mas não ofendeu, eu não posso dizer que houve uma tentativa de crime aqui para fins de punição do crime tentado. Isso, pessoal, na prática, pode gerar situações muito interessantes. Se alguém vem a me ofender e dizer, Tomás, você é um filho da... e não fala nada, eu não posso dizer que ele praticou uma tentativa de crime contra a honra. E aqui não se trata de uma difamação, não se trata de uma injúria, não se trata de uma calúnia, nem tentada e muito menos consumada. Agora, se a ofensa vier a ser finalizada, ele não pode dizer que ela foi tentada, porque ela foi finalizada. Então vejam, a peculiaridade dos crimes unissubsistentes é a impossibilidade de fragmentação da conduta delitiva. Ou ela é praticada, ou ela não é praticada. Diferentemente ocorre com os chamados crimes plurissubsistentes, que são aqueles crimes em que nós temos a possibilidade da conduta ser fragmentada em etapas, tanto envolvendo o concurso de outras pessoas, quanto também a possibilidade de essa execução do crime ser impedida por terceiros, dando ensejo à punição da tentativa.
Um crime de furto, ele é um crime plurissubsistente, porque ele pode ser fragmentado, realizado em várias etapas e, portanto, ele pode ser impedido por terceiros de ser consumado. O mesmo vale para o crime de roubo, o mesmo vale para o crime de homicídio, ou seja, a maior parte dos crimes são casos descritos e vêm descritos em lei como sendo hipóteses de crimes plurissubsistentes. Ok? Por fim, pessoal, uma outra classificação que é bastante interessante é o chamado crime de concurso necessário. Normalmente, os crimes são de concurso eventual. Eventualmente, o crime pode ser praticado por mais de uma pessoa. Agora, nos crimes de concurso necessário, obrigatoriamente, nós precisamos ter o envolvimento de 2 ou mais pessoas. O exemplo mais tradicional que a gente tem aqui na doutrina é o chamado crime de rixa, previsto no artigo 137, onde obrigatoriamente nós temos que ter uma briga generalizada entre várias pessoas, não sendo propriamente uma briga entre 2 grupos. Nós temos que ter uma briga generalizada, ou seja, tem que literalmente ser perdão da palavra, um quebra-pau generalizado. Ok? Outro crime também, que é de concurso necessário, às vezes a gente não se dá conta, é o crime previsto no artigo 288, o antigo crime de formação de quadrilha, que hoje ele é o crime de associação para a prática de crimes. Este crime de associação para a prática de crimes, ele exige que nós tenhamos, no mínimo, 3 pessoas envolvidas. Eu não tenho crime de associação para o crime com uma pessoa apenas. Isso, pessoal, é muito importante porque na prática vocês têm que ter cuidado para não acusar ninguém ou serem atentos para defender alguém que venha a ser acusado deste crime em que ele esteja sozinho, porque aí o crime não está perfectibilizado. Por quê? Pela estrutura do crime, para o reconhecimento desse crime ser praticado, nós precisamos de um número acima de uma única pessoa. Isso vai depender, eventualmente, é claro, do tipo penal e do que vem descrito como sendo requisito legal da sua classificação e da sua caracterização. Tá certo, pessoal? Espero que tenha sido bastante interessante esse tema, espero que essas classificações passem a fazer parte do dia a dia de vocês e repito o que eu venho dizendo sempre. Qualquer dúvida, lancem lá no nosso fórum de dúvida, participem das nossas atividades síncronas para a gente conversar, para a gente debater sobre o tema, trazer ideias e complementar as explicações que vão sendo trabalhadas aqui. Tá certo, pessoal? Grande abraço a todos, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.